Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho nesse dia 9 de fevereiro, uma sexta-feira de carnaval, né? Juízo vocês nesse carnaval. Falaremos sobre segunda-feira, dia 5, terça, dia 6, quarta, dia 7 e quinta-feira, dia 8, tá bom? Antes da gente começar, eu quero contar uma novidade para vocês. Deixa eu colocar aqui na tela, ó. Agora, quando você for aqui na página inicial do meu canal, você vai clicar aí no meu rosto e você vir aqui em assinatura. Se você é membro, obviamente você está assistindo esse pós-planejamento, você é membro. Nós fizemos duas mudanças. Primeiro, as insígnias, né, para vocês que gostam aí do verificado. Nós temos as insígnias de verificado. A partir do ano, né, você já tem uma insígnia diferente. E quando chegar aqui nos 48 meses, você tem uma insígnia foda que só você tem. Colocamos alguns emojis, tá? Colocamos, quando eu falo colocamos, eu coloquei, né? Não tem uma equipe de trabalho. Eu coloquei alguns emojis, eu vou adicionar mais alguns, é possível. E nós temos aqui embaixo, ó, o link do Telegram. Então, se você não está no canal do Telegram, a gente tem um canal exclusivo agora do Telegram. Eu vou liberar nesse canal o chat, para a gente poder conversar, para você poder conversar com outras pessoas. Por favor, não briguem, tá? Conversem de boa. Utilizem um espaço que eu vou deixar com todo carinho para vocês. Eu vou aprender como é que libera o chat lá, mas por enquanto você já pode ir entrando. Deixa eu ver se eu consigo acessar o meu Telegram aqui para vocês. Só para mostrar como é que tá a situação. Aqui, ó. Esse é o canal do Telegram que a gente criou. Tá? Já mandei um áudio aqui embaixo. Acho que não dá para vocês verem. Enfim, eu mandei um áudio aqui embaixo e vou liberar o chat aqui para todo mundo. Tô falando isso agora adiantado porque às vezes você não vai até o final do pós-planejamento, então você já entra no canal, tá bom? Então, acessar a aba assinatura, isso aqui vai estar minimizado, mostrar informações sobre benefícios, e aí vai ter o link aqui do canal do Telegram, beleza? Vamos começar falando sobre segunda-feira. Tivemos Roma e Cagliari e Brentford City. Os dois jogos com favoritos em campo. A Roma era a única equipe que jogava dentro de casa. Deixa eu colocar aqui na segunda-feira. Roma e Cagliari. A Roma começou com uma cotação de 1,50, mas não deu tempo para trabalhar a favor da Roma. Eu gostaria muito de ter tido tempo de entender se a Roma ia massacrar esse jogo ou não, se ia ter uma bela superioridade, porém, o primeiro gol do jogo foi com o Pellegrini aos 2 minutos. Então não teve nenhuma condição de trabalho para mim. Tá? O que deu para tirar de positivo desse jogo foi que a bola aérea da Roma realmente se fez presente, mas não consegui trabalhar. A minha ideia era tentar trabalhar o favorito com uma odd mais alta e não foi possível. Tá? Isso no punch. No trade eu queria um massacre e não encontrei. No jogo do Brentford com o City teve dificuldade, mas em alguns momentos ele teve superioridade. Tivemos um gol aqui do Brentford num passe praticamente do goleiro. Não sei dizer se esse gol era tomável, eu não estava a favor nesse jogo, não trabalhei o Matt Oz nesse jogo, estava com muito receio, mas foi ali um momento que o City até que estava bem. Foi um gol assim de passe de goleiro. Sinceramente eu achei que, dependendo no trade, era possível tomar esse gol. Não estava trabalhando no trade esse jogo. O que eu percebi foi o seguinte, a nossa ideia aqui no live, no punch, não era comprar essa cotação de 1,36 do City, lembra? Por quê? Porque o City contra o Brentford, ele já vinha de resultados ruins, o Brentford já vinha ganhando do City em alguns momentos, fazendo gol contra o City, então eu achei uma cotação esmagada. A ideia então era tentar buscar uma cotação mais alta. A partir do momento que o Brentford sai na frente, você tem a condição de buscar uma cotação mais alta. E a odd do City antes do empate, ele tomou o primeiro gol, a odd estava por volta de 1,42. Na hora do gol, essa cotação foi para 1,90. Depois a cotação foi para 2,36, que foi o momento do empate do City. Então dava para ter pego uma cotação do City mais alta, tá bom? Mesmo que não fosse esse 1,36, depois do empate do City, a cotação antes do 2-1 do City ainda bateu 1,60. Então ainda era uma cotação melhor. Então é o que eu falo. Às vezes é melhor a gente pegar uma situação, se o favorito ele é muito favorito, onde o favorito não esteja enfrentando um bom momento, perdendo o jogo, empatando o jogo no final, a gente vai ver isso ao longo desse pós-planejamento, do que você se abraçar numa cotação tão baixa e tão arriscada. Ok? Então é isso.
Na terça-feira, o Galatasaray pegou o Bandırmaspor pela Copa. A ideia aqui era de uma vitória do Galatasaray, mas também se fosse para trabalhar em alguma coisa pré-live, eu gostaria de uma cotação mais alta, o que não aconteceu, tá? Deixa eu só pegar o jogo aqui, que ele tá aqui embaixo na Copa da Turquia. Tá aqui, ó. Nem tem gráfico de pressão. Esse jogo, tô olhando aqui do lado a minha cola de cotação, o Galatasaray chegou a bater 1,17 no máximo e depois fez o gol. Então não houve aqui, na minha opinião, para um Panther, uma situação mais valiosa para pegar uma cotação mais alta. Se você trabalhou como um trader e encontrou superioridade do Galatasaray para pegar esse primeiro gol aqui, ótimo, maravilha. Leverkusen e Stuttgart era um jogo que eu esperava que o Leverkusen pudesse se complicar e o Stuttgart esteve na frente por 2 vezes no placar. Então isso comprova que o Stuttgart realmente era um bom adversário. E tínhamos a possibilidade, se for trabalhar a favor de gols, buscar um placar desempatado, que foi realmente o que deu um sinal pra gente, né? Depois do primeiro gol do Stuttgart, o Leverkusen melhorou muito, foi fazer o seu gol de empate aqui no começo do segundo tempo, tomou o 2-1, voltou a desempatar, né? Voltou a empatar o jogo, e no finalzinho foi muito tranquilo de perceber que o Leverkusen ele tinha pela frente uma equipe com uma linha alta. E eu mandei no Telegram, no nosso Telegram principal, né, no meu Telegram geral, a possibilidade de trabalhar um over limit, porque o Stuttgart, ele com 2-2 no placar, ele não recuou, ele não sentiu a pressão jogando fora de casa, ele subiu as linhas, ele criava no campo ofensivo e ele permitia os contra-ataques do Leverkusen. Tanto é que o gol de empate do Leverkusen, o 2-2, ele veio de um contra-ataque. E é curioso você pensar que a equipe que está na frente do placar está dando contra-ataque para o adversário, num jogo mais ou menos parelho. Mas aconteceu, né? Isso aconteceu já com Aston Villa contra o United, já comentei com vocês, o time está na frente, ele não pode recuar para contra-atacar, não. Ele quer continuar propondo o jogo lá em cima, e aí ele cede a oportunidade para o time veloz, que é o Leverkusen. E no final o Leverkusen utilizou a bola aérea, né? Que também é uma grande arma da equipe, utilizar a bola aérea ao longo do jogo. E deu para trabalhar esse over limit. Vimos, né, o Leverkusen fazer o gol aos 90 minutos e acabar se classificando. E agora, pela frente, mesmo que o Gladbach passe do Saarbrücken, o jogo foi adiado, sinceramente o Leverkusen é o grande favorito para ser o campeão dessa Copa, a não ser que algo muito maluco aconteça, né? Como é um jogo único, pode ser que aconteça alguma maluquice. Então, a ideia era trabalhar a favor de gols depois do placar desempatado. Eu tô pegando aqui como média a odd do 2,5, tá? A cotação do 2,5 nesse jogo, depois do primeiro gol do Stuttgart, ela foi para 1,33, mas antes do gol do Leverkusen, do 1-1, no início do segundo tempo, essa cotação bateu 1,80. Então, buscar mais 2 gols no jogo com uma cotação de 1,80 não é ruim, tá? Dependendo da sua taxa de acerto, da sua metodologia. Eu, sinceramente, acabei buscando só o limite no final, com uma cotação bem mais alta, mas ainda assim, não acho que ter buscado 2 gols nesse segundo tempo, com uma cotação próxima de 80, tenha sido ruim, não, porque era realmente um jogo muito bom. E aí a gente teve o jogo do Rangers contra o Aberdeen, e aí eu vou repetir para vocês, né? A sina que a gente tem com essas cotações baixas. Foi possível trabalhar um back Rangers no trade? Foi. Deu para trabalhar o back Rangers, foi uma superioridade muito grande. Foi possível trabalhar um back Rangers no primeiro tempo. No trade. No punch, não fazia sentido trabalhar uma cotação de 1,22. A sua taxa de acerto tem que ser muito alta para você ser lucrativo aqui. Essas cotações de super favoritos não tem valor. Pensa da seguinte maneira, eu vou fazer uma explicação rasa aqui, tá? Como que um apostador ganha dinheiro? Você já parou para pensar? Você tem essa resposta na tua ponta da língua? Um apostador ganha dinheiro encontrando desajuste. Coletando informação do jogo. Conhecendo as equipes, os jogadores. Ele consegue precificar uma odd justa para aquele evento. E ele compara a cotação da casa de aposta. Se a casa de aposta estiver oferecendo um prêmio maior do que a precificação dele, maior, ele encontrou um desajuste. A gente chama isso de valor. E ele vai lá e aposta seu dinheiro. Independente se o resultado vai ser positivo ou negativo no longo prazo, ele sabe que vai ter lucro. Por quê?
ele está pegando cotações desajustadas. Mas na maioria das vezes é difícil encontrar esse desajuste. Por quê? Porque qual que é o método de trabalho de uma casa de aposta? Por que uma casa de aposta ela é fundada? Para ganhar o seu dinheiro, certo? Para ganhar o nosso dinheiro. E qual que é o modus operandi de uma casa de aposta? Oferecer preço ruim. Então, é óbvio que ela pode errar aqui ou ali, numa odd X ou Y. De vez em quando ela erra, ela não é perfeita. E quando ela erra, o apostador profissional aparece. Agora, em cotações do Real Madrid, do Rangers, do City, ela não vai errar. Ela vai te dar um preço horroroso para que no longo prazo você perca dinheiro. Então você comprar o preço pré-live desse jogo é você comprar um preço ruim. É você contribuir para ser estatística no longo prazo. Um cara perdedor. Ok? Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Eu já terminei de roteirizar ele. Eu falei para vocês, né? As formas de quebrar sua banca. E eu vou citar esse trecho. Cotações assim não têm valor. Não adianta discutir ou brigar por conta disso. As cotações oferecidas no pré-live por uma casa de aposta em jogos grandes com super favoritos são sempre cotações de merda. As casas não vão errar nesse tipo de jogo, é muito difícil. Elas vão errar num jogo do Brasileirão, que elas têm menos informação, que a gente tem mais informação que elas. Entendeu? Ah, Theo, e como é que eu posso encontrar valor? Você vai encontrar valor nesse jogo no live. No live. Sabe por quê? O Aberdeen empatou o jogo. Empatou o jogo aos 45 minutos. Ferrou com a galera que entrou ali na vitória no HT, né? Sabe quanto bateu a odd do Rangers antes do gol? Eu comentei com vocês lá no Telegram. Antes do gol acontecer. Eu falei, tava uma pressão do Rangers. A cotação já estava passando de 1,60. A cotação bateu em 1,84 antes do gol do Rangers. A relação de lucro de uma super equipe como o Rangers, pagando 1,84, mesmo faltando pouco tempo para o final, é muito melhor do que a relação de 1,22. Percebe? Porque ali você está trabalhando no live com uma cotação muito mais valiosa. Ok? Então, essas cotações pré-live, elas não têm valor. Muito menos se você juntar a cotação ruim em bilhete. O que você faz quando você faz um bilhete em favorito? Você junta várias cotações ruins e aumenta teu risco. Só. É todo cliente, tudo que a casa de aposta quer é um cliente que faz bilhete em cotação baixa. Que pensa bem. Ao invés de estar apostando em cotações ruins em cada jogo unitariamente, o cara quer juntar tudo. Aí você facilita ainda mais o processo, né, da casa. É tudo. É o usuário que a casa quer. Por que você não é limitado quando você faz isso? Porque a casa quer que você fique cada vez mais. O modus operandi de uma casa é oferecer preço ruim. O apostador que aceita esse preço ruim, ele não tem futuro. Ele ganha aqui, devolve ali, ganha aqui, devolve ali, mas ele não tem futuro. Quando ela começa a identificar que você está fazendo diferente, ela começa a te limitar, a te convidar para sair. Por quê? Porque você deixa de ser um usuário interessante para ela. O usuário que ela quer é o usuário que aceita esse tipo de cotação ruim. Ok? Quarta-feira. Na quarta-feira, nós tivemos Flamengo e Botafogo, São Paulo e Água Santa, mas também tivemos outros jogos aqui. Primeiro, destaque para Santa Clara e Porto, Saarbrücken e Gladbach foram adiados por conta da chuva, tá? Jogo muito, muito chuvoso no Porto, né? Na verdade não foi no Porto, foi nas ilhas. Acho que foi nos Açores. Santa Clara acho que fica nas ilhas, né? E o jogo do Porto foi adiado. O Saarbrücken e o Gladbach nem começou. Do Porto chegou a começar. Aston Villa e Chelsea, a gente precisava de um gol cedo ou de um gol antes para poder trabalhar gols. Tivemos um gol do Chelsea aqui, o jogo abriu, até que foi um placar interessante. Atlético Madrid e Bilbao era um jogo com tendência under e acabou sendo. A decepção fica para o lado do Atlético de Madrid. Se eu tivesse feito alguma coisa, eu olharia para uma dupla chance, para o empate anula do Atlético de Madrid. Mas imaginei um jogo under. E Leiria e Sport não deu para trabalhar do jeito que eu falei do Rangers. Por quê? Porque o Sport fez um gol muito cedo. Onde é que está o jogo do Sport aqui embaixo?
Deixa eu pegar aqui. As copas ficam lá quietinhas aqui, ó. O Sport fez o gol muito cedo. Quer ver onde estava a odd do Sport no momento do gol? Aqui, ó. O Sport começou com uma cotação de 1,19 e ela marcou aos 32 minutos com uma cotação de 1,20. Ou seja, provavelmente havia ali, eu não trabalhei esse jogo, provavelmente havia ali um padrão de superioridade muito grande. Dava para ter trabalhado um back favorito no primeiro tempo. Agora, pegar essa cotação foi mais difícil no punch. Então a minha ideia era trabalhar com uma odd mais alta, mas não deu. Por quê? Porque o Sporting não se complicou. Paciência. Ah, mas e o caso do Rangers? Bom, ali aconteceu, aqui não. Quer ver onde aconteceu nesse mesmo dia? Aqui, ó. Onde é que tá? Aqui. Vê se você lembra de alguma coisa. Qual foi o momento do gol do Celtic? Tudo bem que aqui a cotação do Celtic já estava melhorzinha, mas é porque o adversário era chato mesmo. Tivemos um gol do Celtic no início, talvez tenha tido até aqui um padrão de superioridade de back favorito. Olha a diferença, né? Um trade aproveitando uma cotação mais baixa porque a pressão era muito grande. Show, sem problema. Depois, se a pressão diminuísse, ele ia fechar a posição. Ok? Mas aí, ó, o Hibernian, acho que é assim que fala, empatou 60. A cotação do Celtic não ia subir? Subiu. Sabe quanto estava a cotação do Celtic no momento do gol? Vamos dar uma olhada aqui. A cotação do Celtic antes do gol estava 4,4. É claro que você poderia não pegá-la tão alta assim. Por exemplo, aqui, vamos pegar os 70 minutos, faltando 30 minutos de jogo. A cotação já tinha passado de 2. Não é uma relação muito, mas muito melhor do que uma cotação de esmagada de 1,30, 1,20 e tudo mais? É ou não é? É só um exemplo do que a gente conseguiria fazer. Dá para criar uma metodologia só assim. Uma metodologia para trabalhar ao vivo quando o favorito está se complicando. Desde que esse favorito costume entregar, obviamente, bons resultados no longo prazo. A maioria dos super favoritos, eles tendem a buscar no final, a resolver os problemas que eles arrumam no meio do próprio jogo. E aí, nessa possível complicação, a gente costuma pegar cotações mais altas. Quinta-feira, que no caso foi ontem, né? Tô gravando esse vídeo na sexta de manhã. Tivemos o Vasco vencendo o Audax, o Vasco não deu oportunidade para trabalho, ele venceu, mas eu gostaria de uma cotação mais alta, não deu tempo, a cotação do Vasco não subiu, o Audax simplesmente não conseguia criar perigo, tá? O Palmeiras com o Ituano também era uma provável vitória do Palmeiras, mas eu esperava uma cotação também mais alta do Palmeiras, a cotação não subiu, o Palmeiras marcou um gol aos 37, mas a cotação estava bem estabilizada. E o Fluminense aqui aconteceu. Aqui nós tínhamos uma possibilidade até de um handicap asiático no Fluminense. Então essa vitória por 1-0 aqui no menos 1,25, ela te deu meio prejuízo se você trabalhou. Era uma provável vitória do Fluminense, mas quanto estava a odd do Fluminense? 1,08, né? Sabe quanto bateu a odd do Fluminense antes do gol? Chuta aí. 1,90. Quase 2. Pois é. Não é uma relação de lucro muito melhor do que 1,08? Ah, nem sempre vai acontecer. Não, nem sempre. É muito mais fácil você ganhar com frequência trabalhando num back 1,08. O favorito quase sempre vai ganhar. Mas e quando ele não ganhar? Quantas vezes você vai ter que acertar para voltar para o 0-0? Lembra do que eu te falei? O objetivo do apostador é pegar bons preços. Porque no longo prazo ele tende a ganhar dinheiro. Aceitar os preços pré-jogo é um atestado para perder dinheiro no longo prazo. Você ganha um pouquinho aqui, ganha um pouquinho ali, mas no longo prazo você tende a perder dinheiro. Tá bom? Por isso que a maioria das pessoas perdem. Tivemos o jogo do Vizela com o Benfica também, nessa quinta-feira. Deixa eu ver como é que foi o desempenho aqui do Benfica. Esse jogo teve gráfico. Eu não consegui fazer,
Benfica marcou os 34. Não me parecia aqui numa superioridade muito grande no momento do gol. Mas deixa eu ver a cotação do Benfica. A cotação do Benfica começou em 25. No momento do gol ela estava 1,30. Não chegou a se complicar o Benfica. Então, para quem buscava uma cotação do Benfica mais alta, talvez não tivesse oportunidade. Trabalhar gols apenas se o favorito estiver na frente. Sim, o Benfica estava na frente e deu, para quem trabalhou, por exemplo, uma cotação de gols no segundo tempo. Vamos dar uma olhada como é que estava o 2,5 no intervalo? O 2,5 no intervalo começou a 1,75 no momento do primeiro gol. Desculpa, no momento do segundo gol do Benfica, que foi o primeiro gol do segundo tempo, ela já tinha passado de 2, estava 2,50. Ou seja, um over à frente ali pagando em torno de 2,50 para coisa de 30 minutos de jogo ainda. Poderia ser interessante. Depende muito da sua taxa de acerto, tá? Não estou dizendo aqui que é para você protocolar segundo tempo com uma situação para 2 gols pagando 2. É bom. Depende da sua taxa de acerto, né? Tudo depende de quanto você é assertivo. É isso que define. Mas a gente vai conversar sobre isso esse ano, sobre metodologia de gols. Tá bom? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido. Essa semana foi muito boa para a gente ver essas situações. City contra o Brentford, Rangers e Aberdeen, Fluminense e Sampaio Corrêa, Celtic e Hibernian, que são situações onde o favorito que começa com uma cotação esmagada se complica e ele vai buscar com uma cotação mais alta. É sempre que ele vai buscar? Não é sempre. Mas quando ele não buscar, a tua relação de lucro e prejuízo vai ser de 1 para 1, ou próximo de 1 para 1. E não de 1,22 para 1. Porque aqui de 1,22, vamos botar que é 1,20, vamos botar 1,25, vai. 1,25 são 4 para 1. Se fosse 1,20, 5 para 1. Se fosse do Fluminense aqui, 1,08, vamos arredondar para 1,10? Seria 10 para 1. O que é isso, Theo? É 10 lucros para cobrir um prejuízo. Entendeu? Meus amigos, um abraço. Não esquece de entrar no grupo do Telegram, vou tentar arrumar o chat por lá assim que possível. Bom ver vocês. Juízo nesse carnaval, tá? Use camisinha, maneira no álcool. Juízo, juízo.